Boa noite, olá gente, olá pessoal, amigos do coração, amigos de todas as quartas-feiras, e com certeza pensamos uns nos outros, não só nas quartas-feiras, mas todos os dias da semana. Eu cumprimento e passo uma boa noite para todos que estão presentes, você que está vendo agora ao vivo, pela transmissão, por uma das afiliadas, que são diversas, e você também que está assistindo posteriormente, está se interessando em assistir, inscreva-se no canal, temos diversas parábolas já gravadas, estamos no episódio de número 27. Então, hoje, vamos falar de uma grande parábola, não que as outras sejam de menor porte, não é isso, mas a parábola do bom samaritano, ela praticamente enseja os principais ensinamentos do mestre. São bases e pilares da moral cristã, da qual vamos nos dedicar hoje, conversando com um grande amigo. E hoje realmente vai ser uma coisa especial. Temos uma pessoa de meio de surpresa, vai entrar com a gente também e vai enriquecer bastante a nossa noite. Hoje teremos o Tiago Prats e a Bel Guirado. Então a gente passa aquele boa noite para todo mundo. Vamos repassar aqui as pessoas já que estão nos cumprimentando como sempre. Agradecemos a presença, ficamos muito felizes com vocês, enriquecendo com os seus comentários. Não deixe de fazer um comentário. Faça nem que seja uma boa noite, entre aí no chat, diga uma boa noite para a gente, troque uma energia positiva, faça com que o seu nome esteja presente na telinha para marcar aqui também a nossa noite. Tantas e tantas pessoas nos seguindo. Temos aqui um futuro palestrante. Boa noite, Sandro também, né? Já deu um spoiler, né? Diversas pessoas que passaram a semana passada, por exemplo, como a Uda, a Silvia, que está sempre com a gente, nosso grande amigo Renato Mandou, um abraço ao seu Mandou, Gustavo, e aí tá brotando, gente, olha lá, a coisa vai indo, ó. Boa noite para todos, muito obrigado da presença, viu? Muito bom ter vocês junto conosco, e esses comentários ficam muito enriquecidos porque a gente sabe que muitas carinhas, muitos corações estão por trás dessa tela, da qual a gente não pode vê-los, mas pode senti-los, com certeza. E a gente vai trazer já para a nossa presença aqui o Tiago, e vamos começar a conversar um pouquinho. Pode desbloquear isso, seu microfone. Tiago, a gente agradece muito sua presença, muito gostoso a gente estar presente aqui nessa live. Mais uma quarta-feira que vem se cumprindo sob os auspícios aí de Caibar. Hoje é a parábola do bom samaritano, onde Caibar faz um tremendo de um comentário. Já falo para vocês que o comentário dele é maravilhoso e muito longo. Vamos ler uma primeira parte, simbolicamente, para que a opinião do Caibar se faça presente, e vamos depois a gente passar para o Tiago, mas não vamos ler hoje o comentário de todo que Caibar faz no livro, né? Como a gente procura fazer a maioria das vezes, hoje não, a gente optou por fazer uma coisa simbólica. Tiago, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Com certeza a noite vai se abrilhantar e as suas intuições nos trarão muitos ensinamentos, e as pessoas com certeza encherão seus corações de belas palavras e belos conceitos. Obrigado pela colaboração. Boa noite. Oi, Walter. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, uma felicidade imensa estar aqui hoje. Então, logo você me contactou, aceitei prontamente o convite, porque sei que aqui estou entre amigos. Você, a Bel, que foi para mim uma surpresa também hoje, a Bel está presente aqui, uma grande amiga. Então, nós estamos entre amigos aqui nessa sala, nós três, e com outros tantos amigos nos assistindo aí. Eu fico imensamente feliz de estar aqui com vocês. Que legal, que bom. A gente vai acrescentar a Bel rápido, então, né, Bel? Estamos aqui juntos já. A Bel já está entrando aí com o seu fundo azul, e a gente agradece muito a presença dela. E ela vai abrilhantar com o nosso bate-papo, com as suas opiniões e também com uma musiquinha daqui a pouco, né, Bel? Boa noite, obrigado pela colaboração, viu? Boa noite, Walter, Tiago, todos os presentes aqui neste encontro online. Eu também aceitei prontamente, não é mesmo, Walter? Porque a gente sabe da importância desse trabalho e ainda mais sabendo que ia ter o Tiago aqui, presença do Tiago. A gente se sente realmente em família aqui, em casa, né? Então também agradeço muito pelo convite. Estamos aqui.
Que bom. Ficamos felizes os três juntos. Eu fico contente quando as pessoas se encontram e são pessoas muito queridas. E quando não se conhecem, também é um motivo, que não é o caso de vocês, obviamente, mas é o caso também das pessoas manterem contato e daqui muitas vezes saem novas amizades, né? Então, várias pessoas que passam por aqui são convidadas para falar em outros lugares. A gente tem uma amostra já de algumas pessoas que aconteceram, é muito gostoso saber isso. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que foi dito com carinho, com amor, com uma percepção e com uma intuição do plano espiritual que nos trouxe para que isso acrescente aos outros. Nosso papel é esse aqui. Nosso papel é de servirmos de ferramenta, de condutores da palavra de Cristo e da interpretação de seus textos, né? Então é isso, gente. Vamos então fazer o seguinte: eu vou ler a parábola e vou ler o comentário do Caibar, e em seguida a gente passa para Bel fazer uma harmonizaçãozinha com uma música. Pode ser, Bel? Uhum. Ótimo. Sim. Então, legal. Então vamos fazer o seguinte aqui, olha. Vamos passar então, vamos dividir a tela. Tá aqui a parábola do bom samaritano. Então, o que essa parábola nos diz? O que mestre Jesus quis dizer? Vamos lá. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Isso encontramos em Lucas, capítulos 10, versículos de 25 a 37. Então, são palavras belíssimas, de um ensinamento realmente magistral, que vamos tirar hoje aqui como ensinamento. Realmente muitas coisas serão ditas, desde a história dos samaritanos até realmente o propósito do porquê que Cristo resume todos os seus ensinamentos na caridade, na humildade, que são as 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A gente já encontra isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós vamos passar para a Bel. A Bel pode se instalar. Está instalada aí, Bel? Estou aqui. Tudo Instalado. certo? Então, a palavra cantada é sua. Então, eu tinha até pensado em uma música, mas mudei, Walter, porque tem uma mensagem esquecida, que é a música que relembra os ensinamentos de Jesus. E esse trabalho, né, este programa especificamente, ele tem essa função de nos auxiliar a relembrar as mensagens de Jesus. Então, que elas não fiquem esquecidas. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades contendas, da luta que se renova, ainda brilha
caindo em desatino da verdade da vida. Precisamos destemidos renovar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que radia, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya. É o sol que radia. A música é do César Tucci, nosso querido amigo. Obrigada. Lindo, Bel. Obrigado com essa harmonia toda, essa energia boa, que todo mundo agora entra na mesma sintonia. A gente começa e a gente agradece para você e passa ao Tiago para a fala dele. Tiago, a palavra é sua. Obrigado. Que você seja bem intuído e esteja com a proteção de Jesus e de Caibar. Que assim seja, Walter. Obrigado. Obrigado, Bel, pela música linda. O que eu vou falar aqui hoje à noite, eu tirei algumas informações de uma palestra proferida por Haroldo Dutra Dias acerca desse tema, e eu misturei essas informações com algumas de minhas reflexões e alguns estudos que fiz a respeito da matéria. Em primeiro lugar, é preciso identificarmos em que momento Jesus profere essa parábola do bom samaritano. E por que Jesus conta essa parábola? Precisamos primeiro, portanto, contextualizar em que momento e por que Jesus conta esta parábola. Jesus pressentia a sua crucificação na chegada da Páscoa em Jerusalém. E disse aos seus apóstolos: preciso ir a Jerusalém. Até aí tudo bem, porque era da tradição, era um costume entre os homens judeus peregrinarem a Jerusalém na chegada da Páscoa. Todos os homens que podiam peregrinavam a Jerusalém. Mas um complemento de Jesus intrigou os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas preciso passar pela Samaria. Preciso ir a Jerusalém, mas preciso passar pela Samaria. Porque passar pela Samaria, em primeiro lugar, significava tomar o caminho mais longo, o caminho mais perigoso, o caminho mais árduo. E, além disso, os judeus eram inimigos dos samaritanos. Havia relatos de assassinatos de judeus por samaritanos e vice-versa. Ambos os povos se detestavam. Embora eles descendessem de um tronco comum,
fizessem parte das 12 tribos de Israel, depois do grande cisma, houve a divisão das 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, e as 2 tribos do sul, cuja capital era Jerusalém. E Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz as notícias históricas, vai definir quem eram os samaritanos. Assim como define quem eram os fariseus, os nazarenos, os publicanos. É um método pedagógico de Kardec para que nós possamos entender a conceituação dessas expressões contidas no Novo Testamento, de que Kardec tratará no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim conceitua Kardec a respeito dos samaritanos. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, com os judeus. Uma aversão profunda, datando da separação dessas tribos, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. Portanto, soou estranho aos apóstolos a proposta de Jesus de irem a Jerusalém, mas passando pela Samaria. Mas mesmo assim, os apóstolos resolvem, então, se adiantar e, liderados por João Evangelista, vão a Samaria para procurar hospedagem, para que Jesus pudesse descansar na viagem. Porque a viagem pelo deserto era longa e havia necessidade de que eles pernoitassem no caminho. João Evangelista e alguns apóstolos vão então a Samaria em busca de hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos negam hospedagem a Jesus e seus apóstolos, porque eles eram judeus. E mais, porque eles peregrinavam a Jerusalém para uma festa sagrada dos judeus, a Páscoa. João Evangelista volta à presença de Jesus e comunica a Jesus, indignado, que lhe foi negada a hospedagem por todos os samaritanos a quem procurou. E João Evangelista estava ainda mais indignado porque a negativa de hospedagem ao peregrino representava a quebra de um código moral do Oriente. Era uma regra sagrada oferecer hospedagem aos peregrinos. E era natural que assim fosse, porque havia muita peregrinação de ordem religiosa naquele tempo, e era de bom costume oferecer pouso, oferecer víveres, comida, água àqueles peregrinos. E havia uma lenda, algo mitológico, de que quem quebrasse esse código moral do Oriente de fornecer hospedagem e auxílio aos peregrinos, sobre ele cairia um fogo do céu que queimaria a pessoa e todos os seus familiares. João Evangelista, então, indignado na presença do Mestre, num arroubo de generosidade, diz a Jesus: Mestre, quer que eu ore pedindo ao Pai que faça descer o fogo dos céus sobre todos os samaritanos? Ele estava sendo generoso com Jesus na sua concepção. E Jesus responde a ele: João,
o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Salvá-las no sentido de recuperá-las, no sentido de curá-las, no sentido de educá-las. E Jesus, mesmo sem contar com a hospedagem dos samaritanos, com o auxílio dos samaritanos, decide seguir a viagem até Jerusalém, passando pela Samaria. E os detalhes desta viagem, os encontros desta viagem, estão lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o capítulo 25, com a chegada de Jesus em Jerusalém e com a sua crucificação. E Jesus se coloca a caminho de Jerusalém, passando pela Samaria. E faz esse trajeto, esta viagem no deserto, num caminho difícil, árduo, perigoso, pedregoso, em condições adversas. E faz esse caminho sem dormir, sem se alimentar e sem beber água. E é então que Jesus chega a Jerusalém e, ao invés de ter uma recepção generosa, uma recepção caridosa, ele é recepcionado por um doutor da lei, alguém com uma inteligência sofisticada, mas a quem falta afeto, a quem falta sentimento. Ora, isso é modo de receber alguém que está cansado, exausto, com fome e com sede, procurando testá-lo, experimentá-lo, como diz a parábola da noite? Porque antes de oferecer água, comida, repouso a Jesus, o doutor da lei o recepciona experimentando-o, testando-o, com uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Repito, não é assim que se recepciona quem está cansado, com fome e com sede. Mas esse doutor da lei, embora a sua inteligência sofisticada, comete um grande erro. Ele subestima a pessoa com quem ele dialogava, porque ele não imaginava que conversava ali com o governador espiritual do nosso planeta. E endereça essa pergunta a Jesus. E Jesus, mesmo cansado, mesmo com sede, com fome, e todos nós sabemos que quando estamos cansados, com sede e com fome, não ficamos pacientes, estamos impacientes. Jesus responde a ele, mas responde com duas perguntas. Se ele procurava testar Jesus, era agora ele quem se via testado pelo Cristo. A primeira pergunta: que é que está escrito na lei? Jesus pergunta em resposta ao doutor da lei. E a segunda pergunta: como lês tu? Olha, porque é diferente o que está escrito da interpretação que se dá. Olhem os diferentes matizes religiosos, as diferentes interpretações religiosas sobre o mesmo texto. Jesus pergunta o que é que está escrito na lei. Em que lei? Na lei mosaica, no Pentateuco mosaico, nos 5 livros de Moisés, que para os judeus estão na Torá. Jesus faz essas duas perguntas: o que está escrito na lei e como lês tu? E o doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ora, ele era um doutor da lei.
Ele sabia esses mandamentos, esses 2 mandamentos, de cor e salteado. E Jesus replica, Jesus responde a ele: respondeste bem, muito bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu disse que o doutor da lei era de uma inteligência sofisticada. Na verdade, ele sabia quem era o seu próximo, mas ele queria polemizar. Ele queria, lembrem-se, experimentar Jesus. Ele queria testar Jesus, que estava com fome, cansado e com sede. Porque o primeiro desses mandamentos da lei, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, ele sabia muito bem interpretar. Amarás ao teu Deus de todo o coração. Para os judeus daquela época, o coração não é só a sede do sentimento, como é para nós. O coração, a sede do sentimento, e o cérebro, a sede da razão, do raciocínio. Para os judeus, o coração era a sede do sentimento e do raciocínio, da inteligência. Então, amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o seu sentimento e de todo o seu entendimento, de todo o seu raciocínio, de toda a sua inteligência. Amarás o seu Deus de toda a tua alma. Ou seja, para os judeus, assim eles interpretavam esse mandamento, para amar a Deus de toda a sua alma era necessário traduzir este amor a Deus em atos concretos. Por isso a tradição da peregrinação, era preciso sacrificar-se concretamente em peregrinações. Era preciso obedecer a atos de ritualística que representavam a adoração a Deus de toda a sua alma e de toda a sua força. Segundo o entendimento dos judeus, amar a Deus de toda a sua força era com todos os seus recursos, inclusive financeiros, com todas as suas doações revertendo a Deus, revertendo ao bem. Todos os seus bens deveriam ser destinados a Deus e ao bem. Isso ele sabia perfeitamente, o doutor da lei. Mas havia uma polêmica acerca do segundo mandamento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porque em hebraico, na língua original, próximo tem a tradução de irmão. E para a interpretação majoritária deste mandamento, irmão para os judeus eram os outros judeus, os da mesma tribo, os da mesma nação. E havia outra corrente minoritária para quem o próximo é toda a humanidade. O próximo é todo mundo. Se para a primeira corrente o próximo é só o irmão, só o judeu, ficavam de fora os samaritanos, ficavam de fora os gregos, os romanos. Então ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E ele esperava uma resposta objetiva do Cristo. Ora, o próximo é todo mundo, é toda a humanidade. E aí começaria uma discussão, uma celeuma, uma polêmica. Mas eu disse, embora inteligente, ele subestimava a pessoa com quem ele dialogava. E ao fazer este questionamento, quem é meu próximo? Jesus começa a contar a ele a parábola do bom samaritano. E vejam, o bom moço da parábola, o homem de bem da parábola, era um samaritano, pessoa a quem o doutor da lei odiava, detestava. E lembrem-se, Jesus estava cansado, com fome e com sede. Por quê? Porque os samaritanos não lhe deram abrigo. E João,
evangelista, João o apóstolo, estava neste momento do lado de Jesus. Já foi uma grande lição para João evangelista, de compreensão, de perdão, porque Jesus colocava como bom moço da sua história aquele que lhe tinha negado comida, pouso e água. E Jesus começa a contar esta parábola, dizendo: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Vejam, esse um homem não é identificado. Não se sabe se esse um homem é judeu, se é romano, se é grego, se é samaritano. Jesus não o identifica nessa parábola. O homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Portanto, estes salteadores deixaram este homem não identificado pelo Cristo nu, espancado, ensanguentado e inconsciente, meio morto. Portanto, era impossível identificá-lo, porque naquela época era possível identificar uma pessoa pelas suas vestes, mas ele estava nu. Pelos seus traços fisionômicos, mas ele estava espancado, ensanguentado e inconsciente, meio morto. Não era possível identificá-lo pelo idioma ou pelo seu sotaque. Mas continua Jesus. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Opa, o sacerdote é respeitado pelo doutor da lei. O sacerdote é o judeu religioso, que cumpre os mandamentos da lei. Mas o sacerdote, quando viu o homem caído, passou de largo. Era uma regra, uma tradição entre os sacerdotes judeus, de que eles não podiam tocar um cadáver sob pena de se tornar impuro. Portanto, aquele sacerdote passou pelo homem caído, meio morto, inconsciente, e não sabia se ele estava vivo ou morto. Como tocar num cadáver o tornaria impuro, ele pensando muito mais nele, sacerdote, do que em auxiliar o homem caído, ele continua o seu caminho. E mais, outra justificativa lhe cabia. Não dava para identificar se aquele homem caído era judeu. E o próximo, citado no mandamento, é judeu, segundo a interpretação majoritária dos judeus. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. O levita é o ajudante, o auxiliar do sacerdote. Ora, se o sacerdote não ajudou, ele se viu desobrigado ao auxílio. Porque é assim, né? Muita gente, ela não segue a doutrina, ela não segue o mandamento, ela segue o seguidor da doutrina. Ah, eu não sigo, eu sou espírita, mas eu sigo o Walter. Porque eu tenho o Walter em alta conta como espírita. Então, se o Walter pular no buraco, eu pulo no buraco junto com o Walter. Muita gente é assim. E o levita se mostrou assim. Continua o mestre. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Teve compaixão, ou seja, foi tocado e no seu sentimento por Deus. Foi tocado em seu coração, no seu sentimento. O coração é a sede do sentimento. Mas ele se aproximou e fez um plano. Ora, eu vou auxiliar esse homem, eu vou curar as suas feridas, vou colocá-lo sobre o meu cavalo e vou levá-lo a uma hospedaria. Ele precisou planejar tudo isso. Então, ele usou o seu coração, sentimento
e razão, raciocínio, planejamento. Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, com o poder cicatrizante do azeite, do vinho, de limpeza, de asepsia do local. Portanto, ele estava tomando atitudes concretas para o auxílio a este homem, amando a Deus de toda a sua alma, pondo-o sobre seu animal, sobre seu cavalo, ainda com atos concretos, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Ou seja, ele usou as suas finanças, os seus recursos, os seus bens materiais para ajudar o homem caído. Vejam, o samaritano, o bom moço da parábola, ele amou a Deus, servindo ao próximo de todo o seu coração, com sentimento e raciocínio, de toda a sua alma, valendo-se de atos concretos, curando as feridas, colocando-o sobre o cavalo, levando-o a uma hospedaria, e com todas as suas forças, dando ao hospedeiro os seus bens materiais, o dinheiro, e dizendo ao hospedeiro: tudo mais que for necessário despender com o homem caído, na volta eu restituirei. Ele amou a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, dando essa lição concreta ao doutor da lei. Mas mais, Jesus pergunta ao doutor da lei ao final da parábola: qual destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vejam que interessante. Jesus faz a pergunta ao doutor da lei, perguntando a ele, indagando, questionando a ele, qual era o próximo sob a perspectiva do homem caído. Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Muitas vezes nós interpretamos: olha, o próximo é o homem caído, a quem eu fui servir. Mas Jesus pergunta sob a perspectiva do homem caído. Quem era o próximo do homem caído? Porque o próximo não é um título, não é um rótulo. Jesus queria dizer com isso que o que aproxima as pessoas, que o que nos torna próximos, são ações efetivas no bem em favor do outro. Portanto, não é rótulo. Não se qualifica como próximo sem praticar uma ação boa em favor do outro. Um casal, homem e mulher, podem ser casados há 30 anos, dormirem na mesma cama, mas não serem próximos um do outro, sob esta perspectiva. O que os aproximou, o que os tornou próximos, foi um ato de benemerência, um ato de beneficência do samaritano para com o homem caído. E quando Jesus pergunta, o doutor da lei responde, não dizendo que foi o samaritano, porque nós temos muita dificuldade em reconhecer virtudes em quem não gostamos. Ele responde ao Cristo: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Não cita o nome, a palavra, a origem samaritana deste homem de bem.
E disse-lhe Jesus: vai tu e faze o mesmo. Jesus viu, portanto, que o doutor da lei havia compreendido o seu ensinamento, havia compreendido a parábola quando disse que o próximo era aquele que usou de misericórdia para com ele. E Guimarães Rosa, o nobre, o eminente escritor, tem uma definição de misericórdia maravilhosa, dizendo que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia é encher de coração a miséria do outro. É identificar a miséria alheia e, movido pela compaixão, se aproximar do outro, se qualificar efetivamente como próximo do outro. É isso, Walter, Bel. Ide e faze o mesmo. Muito forte, né, Tiago? Muito forte mesmo. São palavras muito fortes, é uma lição muito intensa que a gente tem nessa parábola. E é interessante porque você fez um apanhado histórico e a gente acha que os samaritanos ou a Samaria era alguma coisa de pouca importância, né? Que era uma pequena tribo, era um território pequeno, mas a gente sabe que 500 anos antes disso acontecer, as 10 tribos unidas, elas eram predominantes na região, né? E até hoje a gente sabe que existe na região ainda alguns núcleos de samaritanos. Eu, só por curiosidade, eu li que existem catalogados hoje 860 samaritanos. Só para curiosidade, que catalogados em Israel e na Jordânia. Então, que é onde existia o território da antiga Samaria, cuja capital era realmente Samaria, e era entre Israel e a parte leste de Israel, que hoje tem parte da Jordânia. Então a gente fica imaginando esse povo, que foi um povo importante do ponto de vista poderoso, né, territorialmente falando, e passou por essas situações em que os judeus predominaram a partir do momento que foram derrubados nos seus conceitos, que, segundo consta, se associaram a conceitos assírios, persas, né, e mudaram toda a essência do judaísmo e não aceitam o Torá, né? Então a gente passa a compreender um pouquinho mais por que o samaritano, inclusive esse episódio que você comentou, de que o samaritano negou pouso, era muito grave, né? No Oriente, até hoje, a gente sabe que é uma tradição o oferecimento de pouso e alimentação para as pessoas que passam pela casa dos outros. Até hoje, 2000 anos depois, guarda-se essa característica. E é uma parábola muito realista. Cristo consegue, nessa parábola, trazer para a gente uma situação muito real, muito palpável, diferente de outras que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender o que está acontecendo dentro da história que Cristo narra. Eu sinto que a do Bom Samaritano é uma parábola que ela se estende muito com relação às suas explicações e conceitos, mas era uma parábola palpável, né? Então a gente enxerga o caminho das pessoas descendo para Jericó ou subindo para Jerusalém, que tem esse sentido também que o amigo Simão Pedro fala nos seus comentários a respeito de Jerusalém ser a cidade divina, a cidade de luz, e Jericó ser a cidade mundana, a cidade material. Também usava-se o sentido de descer para Jericó com o sentido espiritual, não só descer para Jericó andando por um caminho obscuro e perigoso, mas também descer o seu nível de vibração. Então, quando ele comenta que o sacerdote e o levita desciam a Jericó, também alguns autores, alguns oradores interpretam com o fato de que é uma crítica muito sagaz, muito ácida ao sacerdote judeu, também dizendo que a sua vibração não era boa, por isso ele não socorria o seu irmão, não só por considerar o seu irmão, que não era seu irmão, aquele indivíduo que estava deitado,
Então, existem diversas nuances, é muito, muito interessante Walter, esses comentários que você fez. para não perder esse gancho, que é muito Pode interessante que falar, pode. descia, porque também tinha a questão topográfica, né? Jerusalém situada no Isso, alto, mais via, alto. então tem essa questão e a questão espiritual também. E vejam o que Jesus diz, que o homem caído, ele descia de Jerusalém para Jericó, o homem caído. O sacerdote e o levita também desciam por aquele caminho. E o samaritano não, ele coloca que o samaritano viajava. Não se sabe se o samaritano descia ou subia. Tanto no aspecto topográfico, do caminho, do aclive ou do declive, quanto no aspecto moral. Não se sabe. Ele fala, todos eles desciam para Jericó, mas o samaritano ele não diz. Ele diz viajava. Portanto, é Ele assim. torna o samaritano neutro. Nessa situação, ele não comenta a respeito da evolução e do grau, ele evita ao máximo a crítica, inclusive nesse aspecto, onde ele cita de uma maneira aparentemente topográfica, geográfica, a altitude de Jerusalém ser maior do que a de Jericó, mas na realidade existe a interpretação também desse estado espiritual e da vibração de cada personagem que participa da história. Isso é muito bonito, né? Muito sutil. Agora, eu vou comentar com a Bel. Ô, Bel, com relação a Cristo, quando na parábola a gente tem como ensinamento a prática da compaixão e do grande reconhecimento de quem é o seu próximo, né? Então, com relação nessa parábola, como que você acha que a gente pode transpor isso em nossa vida, na prática diária, com relação a traduzirmos para o nosso comportamento no dia a dia? Então, eu, em primeiro lugar, quero dizer que foi tudo tão completo que eu acho que nós não temos nem perguntas a respeito, né? Muito completa e muito bem explicada, bem compreendida. Só lembrando que o mandamento diz ao próximo como a si mesmo. Então, nesse caso, Walter, que você está falando, eu acho que o a si mesmo também é importante, porque, como disse o Tiago, o próximo é visto na visão do caído e não do que socorre. Então, quando nós nos colocamos no lugar, então esse a si mesmo, como nós nos colocamos no lugar daquele que sofre, nós podemos entender como é que nós temos que agir com relação a ele. Então, aí a gente compreende quem é o nosso próximo. Como que nós devemos agir com o outro, da mesma forma que gostaríamos que um outro agisse conosco. Né? Então, eu estava pensando nisso. Então, ao próximo como a si mesmo. Esse a si mesmo não é na questão da gente se cuidar, mas de como a gente gostaria que os outros cuidassem de nós. Então, eu olhei, é que eu não separei, eu acho que eu vi até no computador, tem uma mensagem do Emmanuel que trata desse assunto assim. Ele começa, é bem parecida, é uma parábola do bom samaritano um pouquinho mais moderna, modificada um pouco, mas tem assim exatamente a mesma mensagem. E ele é colocado assim: se você, como você se sentiria se você fosse uma pessoa que estivesse com fome e alguém lhe desse alimento? Como você se sentiria se você fosse cego e alguém lhe desse a mão para te encaminhar para algum lugar? Como você se sentiria se estivesse com frio ou perdido e alguém te auxiliasse? Então, faze tu o mesmo. Então, eu acho que a mensagem é essa, é a gente sempre lembrar que a gente tem que, para poder seguir esse ensinamento como deveria, a gente fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para nós. Acho que seria isso, Walter. Eu acho que é isso. Emmanuel, eu acho que, se não me engano, é no A Caminho da Luz, que existe uma comparação que ele fala a respeito dos ensinamentos e fala da compaixão. Acho que é no Consolador. E faz uma versão. Consolador Acho que é no também? Consolador, Existe. Agora, sabe por que eu pergunto isso, Bel? Parece uma pergunta simples, porque assim, poxa, o Tiago já falou para a gente, né? Ele já comentou o que é socorrer o samaritano, qual é o sentido disso. Então, a gente pensa no nosso dia a dia, nós socorremos o nosso irmão no dia a dia, nós passamos por cima de classes sociais, de raça, de condição financeira e etc., e de pessoas que a gente julga precipitadamente. A gente faz aquilo que a pessoa que cruza o nosso caminho precisa
e que nos mostra aquela necessidade? Ou será que quantas vezes a gente passa, fecha os olhos, ou já tem alguém, fala, já tem alguém socorrendo, não? Socorrendo em qualquer sentido, tá, gente? Não é um acidente, não. Então, nesse sentido, quantas vezes a gente fecha nossos olhos para as necessidades alheias? Por quê? Porque nós estamos circundados disso. Então, a sociedade nos força a fazer isso muitas vezes. Então, ouvir a parábola, ou interpretar a parábola e sentir os ensinamentos de Cristo é romper com aquilo que nós estamos habituados a fazer e nem sabemos por quê. São formas de comportamento que já moldamos de tantos e tanto tempo, em que a gente passa a não conseguir mais avaliar se aquilo que a gente fez foi correto. Então, foi mais no sentido de trazer esse estímulo ao pensamento de cada um, para que a cada momento que a gente passe de nossa vida, a gente lembre que existem pessoas em torno de nós que estão precisando de coisas e nós estamos provavelmente ignorando. Né? Foi nesse sentido que eu te perguntei. E na maioria das vezes a gente poder ter assim aquele feeling de saber que a hora é nossa, que se aquela pessoa apareceu no nosso caminho, ou nós aparecemos no caminho dessa pessoa, ou bateu na nossa porta, ou nós cruzamos em algum lugar, é o nosso momento de ajudar. Como você falou, é muito cômodo para nós pensarmos assim, deixa que outro ajuda, né? Ele vai bater na outra casa, o outro lá dá, não vou dar nada, não, agora estou vendo a novela. Agora estou ocupada, não vou atender porque eu estou ocupada, bate na outra casa ajuda. E a gente perde, às vezes, a grande oportunidade de auxiliar o próximo, que a gente não sabe quem é. Aquele próximo não tem cara, não tem rosto, não é identificado ali por nós, né? Estou falando simbolicamente, porque nós não sabemos quem é aquele espírito, que pode ser um pai de uma outra vida, pode ser um espírito muito querido do nosso coração, batendo na nossa porta, pedindo a nossa ajuda e a gente nem abre. Deixa que o vizinho ajuda. Então, realmente, Walter, a gente tem que estar muito atento a isso e aproveitar as oportunidades, né? Primeiro, de não deixar para depois aquilo que a gente pode fazer na hora, né? Ter essa disponibilidade, porque é muito difícil para aquele que pede também ouvir o não. A gente se coloca, às vezes, no lugar sem o julgamento, sem o nosso julgamento, porque às vezes bate lá uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, mas... parece um homem forte, podia estar trabalhando, a gente não sabe o que está passando por trás daquele coração, né? O que tem passado, o que ele teve que vencer muitas vezes, superar para ter coragem de bater na porta da gente para pedir. Ainda mais hoje em dia, na situação do jeito que está, eu não tenho dinheiro para o gás. E muitas vezes a nossa posição qual é? Vai pegar o dinheiro e vai gastar aí com alguma coisa que não deve. Não vamos julgar. Você usou um bom exemplo aí, o gás está bem exemplificado. A gente tem aquele exemplo assim prático do Bezerra de Menezes, né, que é abordado num ponto de ônibus até de alguém que pede alguma coisa para ele e ele dá. E dinheiro era o que ele tinha. Deu um abraço, porque ele não tinha nem nada para dar, ele dá um abraço. Mas eu digo na nossa posição, não, ajudar quando o nosso coração, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, que inclui o nosso sentimento e o nosso pensamento, fazer a nossa parte naquela hora, sem julgamento, porque a gente faz a nossa parte. Se o outro vai pegar o dinheiro, vai utilizar com alguma coisa que não deve, aí é a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, né? Acho que mais ou menos é isso. É isso. Agora eu coloco a provocação na sequência para o Tiago. Tiago, me diga o seguinte, na sequência, se nós empreendemos uma grande energia, saímos da nossa zona de conforto e conseguimos nos transformar e aproximamos de um irmão e assim oferecemos a mão, oferecemos o auxílio que ele precisa após uma grande dificuldade que nós tivemos de nos mobilizar, sair do nosso conforto, sair do nosso hábito e mudarmos a visão sobre aquela pessoa, e a gente consegue fazer isso. Ótimo, é um grande passo, né? Nós já conseguimos nos modificar. Agora eu te pergunto o seguinte, e no momento em que nós recebemos um não, como falou Abel, em que nós empreendemos uma grande energia para ajudar alguém e recebemos algo negativo, ou somos rechaçados, ou de maneira nociva, e aquela ajuda não é aceita por aquela pessoa? Qual é a tendência da gente pensar? O que a gente, na nossa inferioridade, pensa, também eu fui dar uma mão, o cara não quis, não vou fazer mais nada por ele também. Aí onde entra o orgulho, né? Onde entra a vaidade, o egocentrismo, como o nosso ego se comporta nesse momento, Tiago? E como contornar isso?
Walter, quando a valorização do meu ego é o motivo do meu auxílio, sempre que eu for pago com a ingratidão, eu vou ficar muito bravo. Mas quando a satisfação de servir, a satisfação e a felicidade de ajudar é o que me movimenta, eu não vou me importar se o auxiliado foi grato ou foi ingrato para comigo. Quando, há pouco tempo atrás, eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás, nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo justamente esta lição: benefícios pagos com a ingratidão. E eu comentei, à época, usando a parábola do bom samaritano também. Alguns vão se lembrar. Aqui Jesus não se preocupou em mostrar se o homem caído foi grato ou foi ingrato com o samaritano. Porque isso pouco importa. Isso não interessa saber. O que Jesus queria ensinar é que nós devemos servir. Nós devemos auxiliar. Nós não sabemos se o samaritano ficou amigo depois do homem caído, se o homem caído teve algum gesto de gratidão para com o samaritano. Isso Jesus não contou. E se ele não contou, é porque não interessa. Porque o que deve movimentar o auxílio que nós prestamos, o bem que nós fazemos, não é o nosso ego, e sim a felicidade de servir, o prazer em auxiliar. Ótimo. Isso. Agora, o Floriano nos dá também aqui uma dica, olha. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na sua menor expressão. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear, auxiliar, amparar, consolar e instruir. É isso, né, Bel? Esse acho que é o propósito para que a gente consiga sair do nosso casulo, né? A gente evoluindo aqui de uma pequena larvinha para uma bela borboleta. Será que conseguimos fazer isso? Aprender nas menores expressões e afastar dessas nossas inibições? Isso já repete a mesma pergunta que eu fiz para você, né? O que você acha desse comentário que o Floriano fez? Tá, acho que está fechado o seu microfone, Bel. Peraí. Aí abriu. Não, tá aberto. Abriu, tá aberto. Um lindo comentário. Bonitas palavras, só que nós temos que amar também de toda a nossa alma. Temos que ir na ação, né? Realmente, auxiliar sempre, como ele disse também, e não ficarmos na teoria, né? Temos que ir para a luta. Que tem muita gente precisando de ajuda. Nem que seja ajuda, nem que seja não. Inclusive até e principalmente, talvez, hoje em dia, ajuda da palavra, ajuda de dar o ouvido para o outro, né? Como o Tiago citou muitas vezes, dentro da casa, não tem, são casados, é um casal e não são próximos. Aí entra o tal da misericórdia, né? Colocar o coração na miséria do outro. Quando a gente entra de alma, de coração na miséria do outro, de sentimento, a gente vai amar ao outro como a nós, amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos pensar que enquanto existir alguém infeliz na face desse planeta, nós também não conseguiremos atingir a felicidade. Isso já foi dito e a doutrina defende de uma maneira muito forte. Então, de que maneira a gente pode extirpar as necessidades e as incertezas e as tristezas do outro? Ajudando perto de onde estamos, né? Então, a partir do momento que a gente se dispõe a estar disponível e perceber a nossa volta o que está acontecendo, é uma maneira que a gente tem de tirar aquela carapaça de vidro que a gente se coloca. Somos alguma coisa? Não, estamos alguma coisa. Então, por isso, meu amigo, você que está ouvindo, nós estamos para a gente também ouvindo, hoje, levantando após essa parábola, pense no seu ato, pense em quem você vai ajudar, em quais pessoas você precisa se reconciliar, porque também serve para isso, para que a gente ouça aquilo que os outros têm como versão, porque a nossa versão nem sempre é a mais correta. Então, quando Cristo coloca como parábola os ensinamentos e faz analogia dessas situações, muitas vezes a gente
fica em dúvida qual seria a resposta. Agora, quando vem a resposta, a gente vê que aquela resposta é a resposta mais óbvia, que é a resposta da tolerância, da flexibilidade e de dar valor ao próximo, sem dúvida, é isso que acontece. Agora, eu vou passar para o Tiago o comentário do Daniel. Olha, Daniel, Tiago, falou o seguinte, olha, por esta parábola nos dias de hoje, é demarcado que os cristãos merecem integrar a fase de regeneração, desprovidos dos interesses do orgulho e do egoísmo, no dever moral acima do constituído. Ele fala mais dentro da doutrina cristã, com relação à lei do merecimento, talvez a gente possa relacionar. E acho que dentro do Livro dos Espíritos temos alguns comentários que podem ser citados a respeito disso, né? O que você tem para dizer para o Daniel a respeito disso? Ah, sim, Daniel. Esse momento de regeneração, de separação do joio do trigo é eminentemente moral, né? Porque nós alcançamos a culminância do intelecto, estamos muito avançados científica, tecnologicamente, e agora é necessário que o lado moral acompanhe esse avanço intelectual. Portanto, farão jus a habitar uma terra regenerada aqueles espíritos progressistas, como nos diz Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos. Espíritos progressistas são aqueles dispostos ao bem, dispostos a se livrar do orgulho, do egoísmo, propensos ao bem. E Kardec salienta, não já os definitivamente bons, mas os propensos ao bem, os progressistas. São esses com uma moral mais elevada ou que buscam uma qualificação moral que se aproximarão desse plano de regeneração. Ô, Walter, me ocorreu aqui uma passagem do Chico, eu não lembro de onde, mas para ilustrar bem o que a Bel disse, para a gente ter cuidado quando a gente vai ajudar e a gente julgar o outro. Chico ainda estava em Pedro Leopoldo antes da sua mudança para Uberaba, e ele estava no centro espírita realizando ali as suas tarefas. E um grupo de espíritas vai ao portão da casa enquanto Chico ainda está lá dentro. Passa um homem com 3 crianças pequenas e pede àqueles espíritas no portão um dinheiro para que pudesse comprar algum mantimento para aquelas crianças. E os espíritas que ali estão começam a doutrinar aquele homem. Imagina, essa hora da noite, com 3 crianças andando pela rua, perambulando pela rua, você é um irresponsável. E usa as crianças ainda para pedir esmola, para pedir dinheiro. E doutrinam, segundo sua visão, aquele homem com as 3 crianças. E quando o Chico, o homem sai, atravessa a rua, e quando o Chico se aproxima, esses espíritos contam a Chico o que aconteceu. Ó, Chico, veio um homem aqui pedir dinheiro para a gente com 3 crianças, usa as crianças para pedir dinheiro. Nós somos assim ou não? Nós somos esses espíritas ou não? E Chico diz, pelo amor de Deus, busquem aquele homem é um herói. Ele acaba de ser abandonado pela esposa com 3 filhinhos pequenos. É um homem de bem. E não tem para onde ir com os seus filhos. Não tem para onde ir com aquelas crianças. E nós estamos aqui humilhando esse homem. Quer dizer, muitas vezes, nós achamos que estamos ajudando, mas sempre algo muito perigoso é julgar a situação. Não podemos julgar, porque aí a gente vai atrapalhar ao invés de ajudar. Nós não conhecemos a situação. Interessante a Fernanda, que eu vi nos comentários, a Fernanda Castro, dizendo da atividade da Ronda. Eu sempre imaginei, e por isso é bom a oportunidade que o Walter nos dá de estudar, de estar aqui, porque nós temos que estudar para falar, que o próximo eram aqueles caídos que nós visitamos na Ronda. Não, mas nós nos tornamos o próximo daquelas pessoas. Nós nos qualificamos como próximos. Olhem que beleza. E isso vai trazer, doravante, daqui para frente, mais motivação ainda para a gente trabalhar. Porque a gente está seguindo o que Jesus falou aqui para o doutor da lei, vai tu e faz o mesmo. Né?
seja próximo daquele caído, sem julgar aquele caído, porque pode ser um pai com 3 filhos que foi abandonado pela esposa, e não um homem que está se valendo das crianças para ganhar dinheiro fácil. Esse é o cuidado que nós devemos ter, né? São grandes lições, grandes dicas para que a gente possa sair um pouquinho daquele pensamento engessadinho, cada um saindo do seu quadrado, né, e podendo raciocinar de maneira diferente, tirando aqueles estereótipos que a gente faz desde muito tempo e que aprendemos com os nossos pais e que nossos pais aprenderam com os seus pais, e toda são gerações que resistem a mudanças e que Cristo vem nos trazer, quando diz apenas uma parábola, vem nos dizer: mudem, enxerguem com outros olhos, ouçam com outros ouvidos, né? Interpretem de outra maneira a situação que vocês estão vendo. É uma coisa muito objetiva. Então, isso eu acho que é realmente o como tem que ser pensado. Agora, Tiago, com relação, mais uma questãozinha para você. Com relação à pergunta do doutor da lei, que Cristo recebe quando chega em Jerusalém, ela é semelhante a todos que buscam o próprio doutor da lei. E também semelhante a todos que buscam compreender o significado da vida eterna. Então, aí eu pergunto para você, essa pergunta que ele faz é aquela que os judeus fazem aos doutores da lei, né? Então, que vão se orientar com o doutor da lei. É a mesma que ele faz a Jesus. A mesma questão que ele responde aos judeus, ele faz a Jesus, né? Ela foi irônica, eu te pergunto, ou ela foi de uma maneira que pudesse acrescentar algum ensinamento para ele? Porque a gente vê que no desenrolar, na sequência, existem algumas coisas que deixam uma certa dúvida, que no início o doutor da lei foi irônico, porque não sabia com quem estava falando, mas depois alguns autores dizem que ao comentar, então quem é meu irmão, que talvez não estivesse desafiando mais Jesus, e sim trazendo um sentimento próprio, uma dúvida dele mesmo. Como é que você sente essa passagem na parábola? A minha interpretação, Walter, principalmente quando se trata de um doutor da lei, que tinha pleno conhecimento, não era um judeu comum. Por isso eu disse da inteligência sofisticada desse homem. No meu entendimento, na minha interpretação, ele é irônico. Ainda mais quando nós contextualizamos isso. Porque não há nenhuma generosidade na recepção ao Cristo que vinha de uma viagem longa, sem dormir, sem beber água e sem se alimentar. Por isso há aqui, ele experimentou o Cristo. Vejam essa palavra. Ele levantou-se e experimentou Jesus fazendo a pergunta. E quando ele diz que tem uma dúvida, quem é o meu próximo? Na verdade, ele não tem dúvida, no meu entendimento. Ele já sabe, pela interpretação da maioria dos judeus e dos doutores da lei, que o próximo eram os judeus, os da mesma nação, os da mesma tribo. Mas ele não sabia, como você disse, ele subestimava Jesus, ele não sabia que estava ali com o governador espiritual do planeta. E Jesus, de forma muito paciente, o que é muito difícil, porque ele pegou Jesus numa situação péssima para qualquer um. Quem é paciente com fome, com sede e cansado? Ele não esperou Jesus se alimentar. Vejam o contexto, como é importante, está lá no Evangelho de Lucas, capítulos 9 a 25, tem tudo isso. Ele não esperou Jesus comer, Jesus descansar, Jesus se alimentar. Isso é pergunta que se faz a alguém que está com fome, cansado e com sede. Essa é a recepção que se dá a alguém que está cansado, com fome e com sede. Eu digo por mim, eu sou absolutamente impaciente quando eu estou cansado, com fome e com sede. Por isso, ele subestimava Jesus, mas Jesus pacientemente deu essa lição para ele, em que o bom moço é justamente quem havia o deixado com fome, cansado e com sede, que era o samaritano, e que era o maior doutor da lei. Eu não tenho, na minha interpretação, ele foi sempre irônico, sempre sarcástico, e tentava ali criar uma discussão, polemizar com Cristo. Cristo impaciente vai responder objetivamente. É lógico que o próximo são todos os irmãos em humanidade.
Não, ele diria, eu não, para mim não, próximo e ficaria uma polêmica inútil, uma discussão inútil sem que Jesus, com a sua sabedoria, e vejam, olha a coragem, o tamanho da missão do Cristo. Se nós trouxermos para os dias atuais, 2000 anos depois, samaritanos e judeus são como israelenses e palestinos. Walter, imagina você sendo convidado para dar uma palestra lá na Palestina, e o personagem, que é o bom moço, o homem bom da sua palestra é um israelita. Imaginem isso. Judeus, ou você está em Israel e o homem bom é o palestino. Vejam o tamanho da missão de Jesus, a tarefa de Jesus, como era árdua, como era difícil, mas ele se desincumbia com toda a coragem, porque é o Espírito que é. Realmente é de uma maneira maravilhosa. Ainda bem que eu fiquei feliz que você não deu exemplo nenhum do Brasil, né? Porque pelo menos isso a gente tem uma sensação de que não. Se você falar assim, se fosse um paulista e outro fosse um gaúcho, você imagina isso? Nós podemos ter alguns regionalismos, mas graças a Deus, aonde está se plantando a árvore do Evangelho, temos uma tolerância, talvez nesse sentido, um pouco maior do que em outros lugares, né? Agora, eu trago para a Bel a mesma questão, só que vamos colocar o seguinte, Bel. Quando acontece isso, que nós temos essas dificuldades da mudança, e como a gente passou para o Tiago, por exemplo, se foi irônico ou não, né? Então, você, do seu ponto de vista, esse comportamento do doutor da lei, ele é imitado por nós? Você acha que nós também, tanto tempo depois, ainda nos comportamos como um doutor da lei e fazemos essas ironias, ao invés de levarmos coisas gratificantes ou levarmos os assuntos e as discussões para algo edificante? Você acha que isso ainda acontece? É muito comum ou nós já evoluímos um pouco? Evoluímos um pouco, temos que evoluir, é lógico, mas ainda é muito comum, sim, Walter. Eu acho que, assim, sempre que a gente tem oportunidade, infelizmente, a gente gosta de dar uma alfinetada. Então, a gente usa, sim, da ironia, mas eu acho que vale a pena também a gente destacar aqui a didática de Jesus, né? Na resposta e no jeito que ele explica. Então, essa didática dele, de usar parábola como o caminho, que é de um ensinamento que não vai ser deturpado, que passam séculos aí, a gente entende da mesma forma mesmo que ele quis explicar. Isso também é muito importante a gente valorizar. Agora, que nós melhoramos. Temos que melhorar. Mas que ainda isso acontece, principalmente atualmente, né? Nos momentos que a gente está passando, de tantas diferenças de opiniões sobre tantas coisas, principalmente na área política, que as pessoas têm tantas opiniões diferentes, é muito comum colocarmos os outros na parede ou sermos colocados diante de uma questão, esperando mesmo polêmica, esperando mesmo. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, tomar cuidado, né? Isso acontece, às vezes, até nos nossos grupos de WhatsApp, e a gente tem que tomar cuidado, e quando a gente perceber e ficar esperto, a gente coloca uma imagem bem bonita e muda de assunto, que é para ver se, né? Porque às vezes a gente não tem a didática do Cristo, de passar aquele ensinamento com tanto amor, e derrubar essa polêmica ou essa intenção. Mas eu acho que sim, acontece. Taco, Bel, posso dar? É o que a Mônica comenta aqui, olha, Tiago, sem querer te cortar. Ó, nós, na situação de Jesus, perderíamos a razão. Risos. Por isso, temos muito para aprender com as parábolas. Certamente, Mônica, certamente. Aí, numa situação dessa que o Tiago descreveu, com fome, com frio, sem lugar para dormir, após dias e dias de cansaço, sendo rejeitado pelo povo que você passou, ser questionado nesse momento, eu acho que a gente não tem nem condições de exemplificar o que a maioria de nós faria aqui dentro do programa, né? A censura não permitiria, a nossa moral não permite, né, Tiago? Eu só queria complementar uma coisa, que a gente se coloca na posição do doutor da lei, nós somos os doutores da lei atual, muitas vezes, né? Que é a pergunta que você fez para Bel. Porque ele sabia os 2 mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração, alma, força, e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala para ele, então faze isso e viverás a vida eterna, né?
Aí ele pergunta, aí ele tem uma justificativa para não fazer, é como nós. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos quais as regras, nós sabemos o caminho que nós devemos trilhar. Mas aí eu vou perguntar, quem é meu próximo? É uma justificativa para eu não ajudar todo mundo. E muitas vezes nós criamos essas justificativas para não seguir as regras que nós sabemos que nós devemos seguir. Né? Nós muitas vezes, nós agimos como esse doutor da lei, criando desculpas, porque possivelmente esse doutor da lei, ele auxiliava os judeus, ele auxiliava os seus irmãos, mas ele não queria nem saber de samaritano, ele não queria nem saber de grego, ele não queria nem saber de romano. Portanto, é uma justificativa, é um escape para não cumprir o que se sabe que se deve fazer. E muitas vezes nós somos assim, né? Isso. Ô, Bel, antes de você encerrar para a gente com uma última música, que nossa oração final vai ser mais uma música da Bel hoje, eu vou também mais uma provocaçãozinha com relação... O Tiago acha que as duas questões foram irônicas, né? A interpretação dele. Você acha que talvez, mesmo sendo um doutor da lei, e tivesse realmente perguntando de maneira irônica, as duas questões que ele fez, o complemento de uma e da outra, você acha que às vezes existem alguns gatilhos que podem mudar as pessoas? Por exemplo, a partir do momento em que você ouve uma música, ou ouve uma palestra, ou alguém te desperta para algum sentimento, ou, por exemplo, as mulheres, no caso, a maternidade, ou alguma coisa do gênero, ou frequentar uma casa em que nos traga conforto, porque a gente vai ser assim até quando, né? A Tereza Cristina já falou aqui, ó, eu não sei, o que ela falou é a percepção dela. Antes já era assim, só agora percebo o quanto a situação não mudou ninguém. Será que é assim? Ou será que existem gatilhos em que a gente, mesmo sendo duro, aí pode ser transformado de repente? O que você acha? Eu acho que existem, sim, oportunidades, né? Esse doutor da lei teve a grande oportunidade de receber esse ensinamento de Jesus. João Evangelista teve a grande oportunidade de receber o ensinamento do perdão, do entendimento, da compreensão de Jesus com relação aos samaritanos. Então, eu acho que a providência divina, ela é presente em todo momento na nossa vida. Então, tudo que acontece traz, sim, uma lição. Provavelmente, ele fez as duas perguntas nesse tom irônico, porque ele achava que a resposta dele era certa. O próximo é aquele que é judeu também. Próximo é aquele que é igual a mim. Samaritano não é próximo. E ele teve a oportunidade de ouvir uma resposta que acendeu alguma luz nele, com certeza. Pode ser, foi isso que eu quis dizer. Agora eu deixo para o Tiago refletir, depois da palestra, o seguinte: como Jesus não fala nada, qual foi o destino da pessoa que foi espancada no caminho entre Jericó e Jerusalém, a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele foi agradecido, ou se a vida dele mudou de alguma maneira, pelo socorro que ele teve de um samaritano. O que aconteceu, será, com esse doutor da lei? Será que o que Jesus colocou para ele, será que a sementinha foi plantada nesse sentido? E esse desafio que o mestre fez de maneira sábia trouxe a esse espírito engessado novas sensações? Isso fica talvez para o próximo capítulo, né? Será? Vamos deixar agora para... Será? Será? Pode ser? Eu acho que será que sim, né? Eu acho que sim. Sim. Outros espíritos como ele, como a gente viu o próprio Emmanuel, que teve, porque estar diante do Cristo é a oportunidade da vida eterna de um transformador, ser. Estar diante do Cristo e ouvir o ensinamento dele. Então, aquele que não aproveitou, perdeu a chance. Como a Bel disse, a gente não sabe. Ele começa irônico, mas no final ele entende a lição. O próximo... O próprio Emmanuel esteve diante do Cristo e não aproveitou a oportunidade. A gente conhece a passagem, né? Mas agora, tarde ou não, a oportunidade brilha. O ensinamento. É isso, gente. Então, abramos nossos olhos, que nossas intuições sempre estejam ligadas, como a gente sempre diz, que os ensinamentos possam penetrar em nossas mentes, nossos corações, e que espiritualmente a gente saia desta lição fortalecido, mais conhecedor da doutrina, mais conhecedor do cristianismo e das leis que regem a nossa moral, que estão dentro de nós. Basta nos abrirmos que elas aparecerão. Elas já estão dentro de nós.
Essas provocações são apenas uma rachadura em nossa casca, em nossa semente, que já privilegia com tudo isso. Então, a gente tem esse ensinamento que a gente gostaria que ficasse. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito enriquecedor, uma palestra muito bonita, de grande beleza, de grande profundidade, de grande utilidade para todos. Tiago, obrigado. Eu vou passar direto para a Bel, então, pelo horário, para que ela faça a nossa prece musicada final. E agradeço a todo mundo, muito obrigado pela presença, fico muito feliz de estar aqui junto com vocês, que estão nos ouvindo, que vocês que estão falando junto, a Bel que vai nos enriquecer, e quarta-feira que vem a gente vai estar junto de novo. Bel, a palavra é sua de encerramento, então. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. E para encerrar, então, vamos a este convite aqui, né? Da Alta de Souza. Vem e ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas de um peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece